Hoje vamos aos comentários do quiz das questões 627 a 632. Lembre-se que são comentários breves. Se você deseja aprofundamento ou detalhes, veja as nossas aulas no canal do YouTube, canal Physics in Box. Lá tem muito detalhe nos nossos exercícios e na nossa teoria. Ou você também pode contribuir com o Physics in Box e fazer o curso 60 lições de física, que é um belo material aí para estudar e se preparar para Enem e vestibulares. Bom, na nossa primeira questão nós temos ali duas cargas que você vê como menos Q e mais 5Q, que se atraem com uma força de intensidade F. Essas cargas são colocadas em contato e recolocadas na mesma posição. E nós temos aqui uma comparação da força. Então, observe. Força elétrica é dado por K vezes Q1 vezes Q2 sobre D ao quadrado. Observe que aqui o detalhe é que a carga nessa expressão é colocada em módulo, porque força é uma grandeza vetorial. Então, como a distância é exatamente a mesma, tanto antes quanto depois, observe que a força fica em função do produto das cargas. No primeiro caso, nós temos então que Q vezes 5Q, já pegando valores em módulo, é 5Q ao quadrado. Agora, quando eu coloco as cargas em contato, o que eu tenho? Eu tenho aqui uma média aritmética. E menos Q com mais 5Q, isso dá 4Q, que divididos por 2 dá 2Q para cada um. Então, agora, o produto 2Q vezes 2Q dá 4Q ao quadrado. Observe que esse produto é menor do que o produto anterior. A conclusão, então, é que a força diminuiu. A segunda questão fala a respeito de um hexágono e é colocada uma carga Q, todas as cargas são iguais, em cada um dos vértices. E daí fala que, no primeiro caso, é colocada uma carga exatamente no centro desse hexágono, como você pode ver aqui, e depois essa carga é substituída por outra, que é o dobro, 2Q. E nós avaliamos aqui a força sobre essas cargas, sendo que sobre a primeira é F1, sobre a segunda é F2, mas aqui tem um detalhe muito importante. Como o hexágono ele é regular e todas as cargas são exatamente iguais, eu tenho a mesma situação tanto para a primeira carga quanto para a segunda. Então, para a carga colocada no centro, independente do seu valor, observe, vamos pegar aqui, por exemplo, aonde eu estou com o mouse, uma carga nesse ponto, a interação entre ela e o centro. Nós teríamos uma força representada aqui. Agora, a carga que está no vértice oposto, nós teremos, por exemplo, força em sentido oposto, né? Ah, professor, mas aqui você teria que considerar todas as cargas de mesmo sinal. Exatamente. Aqui, todas as cargas de mesmo sinal, isso é a informação do problema, e a do centro também, tá? Pelo menos para a configuração que aqui eu coloquei. Observe que aqui existe um cancelamento, e em relação a todos os outros vértices, vai acontecer também a mesma coisa, porque as forças sempre serão opostas e de mesma intensidade. Logo, essa força é nula em ambos os casos, e observe que a alternativa que diz que a força é nula para tanto F1 quanto F2 é a letra A, e essa é a resposta desse problema. A terceira questão, nós temos três afirmações que envolvem o conceito de capacitância e capacitores. A primeira diz que, para descarregar um capacitor, basta estabelecer uma ligação elétrica entre as armaduras por meio de um condutor. Exatamente, uma carga é positiva, a outra placa tem carga negativa, essas cargas estão em mesma quantidade, e quando a gente estabelece uma ligação entre as armaduras, os elétrons vão migrar de uma placa para outra. Então, fica estabelecido o equilíbrio dessa forma. No segundo item, capacitores associados em série adquirem todos a mesma carga. Correto, porque se eles estão em série, todos eles são atravessados pela mesma corrente elétrica. E se todos são atravessados pela mesma corrente elétrica, o que vai acontecer? Eles vão acabar adquirindo a mesma carga elétrica. Então, verdadeiro. E na última, nós temos que a capacitância de um condutor esférico é diretamente proporcional ao seu raio. Veja, a capacitância de um condutor esférico, que seria o C, é igual ao raio dividido pela constante de eletricidade.
ou constante eletrostática. Nesse caso aqui, observe que C e R são diretamente proporcionais entre si, o que faz com que o item seja verdadeiro. E nós aqui temos que apresentar a soma, todos verdadeiros. Um item é 1, outro 2 é 4. Observe que a soma aqui é 7. A terceira questão mostra uma fonte ligada a um capacitor de placas paralelas e uma carga será disparada paralelamente a essas placas com velocidade v, sendo essa carga negativa. Gente, observe que aqui, como nós temos essa barra maior, o polo positivo, a placa ou a armadura que está ligada no polo positivo, ela fica carregada positivamente. E a que está ligada ao polo negativo fica carregada negativamente. Então, observe aqui que nós temos essa configuração para a placa do capacitor. Tá? Quando nós trazemos a carga elétrica negativa e lançamos, o que vai acontecer com essa carga? Observe que essa carga, por ser negativa, ela será atraída pela placa positiva e repelida pela placa negativa. Com isso, ela desenvolve a trajetória vista aqui na nossa ilustração. Logo, vemos que das trajetórias, a correta é a letra C. A quinta questão traz a informação de uma carga que é abandonada num campo elétrico, tá? Numa região de campo elétrico uniforme. E aqui essa carga inicialmente é um elétron e nós temos como que atua a aceleração vetorialmente sobre essa carga. Mas o texto fala na substituição por um próton e pergunta a respeito dessa aceleração vetorial. Veja, nós precisamos aqui considerar o seguinte. Primeiro, a força elétrica que age tanto sobre o próton quanto o elétron é dada por F, que é igual à intensidade do campo, que vai ser o mesmo para as duas, vezes a carga. As cargas aqui, o que acontece? Elas têm sinais opostos, mas são de igual quantidade. Então, observe que se a gente considerar aqui apenas em módulo, nós temos a mesma força para ambas as cargas. Bom, temos que usar a segunda lei de Newton também para avaliar o seguinte. Veja, se a força é a mesma em ambas as cargas, nós temos que lembrar que o próton ele tem massa maior que o elétron. Se o próton tem massa maior, o que vai acontecer? Massa e aceleração, uma vez que a força é a mesma, são inversamente proporcionais entre si. Quanto maior a massa, menor a aceleração. Então, significa que o próton ele vai ter uma aceleração menor, só que o sentido será o oposto de menos A. Então, será, no caso, menor que mais A, e nós vimos isso na letra B. A última questão pede para avaliar qual seria o gráfico que representa o campo elétrico criado por uma carga positiva a um ponto, a uma certa distância dessa carga. Bom, vamos lembrar do seguinte, o campo elétrico gerado por uma carga, ele é dado por constante eletrostática vezes a carga sobre a distância elevada ao quadrado. Observe aqui que nós temos um campo proporcional a 1 sobre d ao quadrado, tá? Porque nós temos aqui um gráfico do campo em função da distância. Então, não preciso olhar nem para a constante, nem para a carga. Então, o campo é proporcional a 1 sobre d ao quadrado. E olhando para os gráficos, nós vemos essa opção como letra C. Finalizamos aqui esse quiz. E lembramos que foram comentários rápidos. Você consegue se aprofundar muito assistindo as aulas no nosso canal lá no YouTube, canal do Física em Box, ou fazendo o curso 60 lições de física, que é um material sensacional para você se preparar para Enem e vestibulares, tá? Então, adquire o curso aí para se preparar bem. Aí, o link para comprar o curso você encontra na bio.